Senhores, eu os apresento ao nosso famoso diagrama de ferro-carbono. Alguns pontos importantes para a gente aqui, ó. Esse ponto é importante. Essa linha que bate aqui embaixo é o teor de carbono, tá? Ele deve chegar próximo de 2% de carbono. Esse aqui é um outro ponto importante. Esse outro ponto importante, ele tem aqui uma formação com 0,8% de carbono. E aqui temos um outro ponto importante, que é um 0,08% de carbono. Aqui eu tenho ferrita, ou perlita mais ferrita. Aqui eu tenho perlita mais cementita. Aqui eu tenho o nosso famoso ferro gama, que é a austenita. Ou seja, o que significa isso tudo? Olha, o aço só fica líquido aqui, ó, a partir dessa região aqui, ó. Então, quando você quer fundir um ferro, você tem que ultrapassar essa linha, esse limite. E aonde que está o ferro? Essa aqui, ó, é a região de ferro fundido. Aqui eu formo aqueles 4 tipos de ferros fundidos, né? Que eu mostrei para vocês. E aqui nessa região, aqui, ó, é a região que a gente trabalha os aços. Por quê? Vocês já ouviram falar, por exemplo, quem trabalha em indústria já deve ter tido contato, por exemplo, com alguns processos de cementação do material, de têmpera. Têmpera é o processo mais comum. O que você pega? Você pega um aço aqui, eleva ele a uma temperatura de austenitização, a uma determinada temperatura nessa faixa aqui, mantém ele durante algum tempo nessa região para que ele homogeneize a sua estrutura, e aí você faz um resfriamento rápido dele. Na hora que você faz um resfriamento rápido, você encrua o material, você gera um acúmulo de carbono na região da superfície. Então você aumenta absurdamente a dureza desse material, desse aço. Então a têmpera aumenta a dureza, aumenta a resistência, aumenta. Se você souber fazer direitinho, você vai conseguir ter um miolo resistente à mecânica e a superfície toda muito dura, resistente ao desgaste. Esse resfriamento pode ser feito de várias formas, né? O que você vê mais comum nas empresas que a gente chama boca de porco, aquelas que fazem assim em fundo de quintal, é um resfriamento ou em água ou em óleo. Mas além disso, você pode resfriar no ar. Ou você pode resfriar, por exemplo, no sub-zero. O que é sub-zero? Sub-zero é você tira essa peça lá dos seus 1150 graus, que é nessa faixa aqui, ó, 1150 graus, e joga ela num tanque de nitrogênio, que está a menos 97 graus. Então, a queda é absurdamente alta, não dá tempo de reter a austenita. Então, um dos problemas sérios que a gente tem em alguns materiais, que é o problema de resistência, é porque existe uma grande retenção, né, da austenita. Então, quando você faz esse resfriamento nessa linha, você elimina quase que 100% a austenita retida do material. Puxa vida, é assim que é o tratamento? É assim que é o tratamento. Ah, mas por que eu não posso fazer tratamento térmico no ferro fundido? Simples, né? Ó, ele não tem austenita, ele não tem essa região de austenitização. Ele sai dessas misturas direto para o estado líquido, né? Primeiro um estado intermediário, o estado pastoso, até atingir o estado líquido. Então, ferro fundido, você funde aqui, ó, acima de 1.200 graus, se for um ferro fundido nessa faixa de carbono aqui, ó, você tem a 1.200, 1.300 graus, você já está derretendo esse ferro fundido. Né? Dependendo da faixa de carbono, do tipo de ferro fundido que você vai trabalhar,
você vai ter temperaturas diferenciadas para trabalhar também, certo? Aqui a gente só está dando uma ideia geral do que é, para que você consiga entender quais são as variáveis. Não é tão simples assim ser um gestor, né? A gente tem que ir um pouquinho mais fundo, tem que conhecer um pouquinho mais. Veja, eu não sou um especialista na área, mas na qualidade de engenheiro eu tenho que conhecer o mínimo em cima desses materiais, tem que conhecer um pouquinho sobre essas estruturas, sobre essas propriedades, sobre os materiais. Por quê? Porque eu projeto produtos, né? Porque eu projeto processos, eu desenvolvo processos. Então eu tenho que conhecer essas variáveis, tenho que conhecer um mínimo, mesmo na função de gestor, não sendo um engenheiro de desenvolvimento, mas sendo um gestor de uma equipe de desenvolvimento, eu tenho que conhecer para que aqueles especialistas não me tapeiem com muita facilidade, né? Eles vão ter que ter um pouquinho mais de preparo para poder me tapear, porque eu conheço um pouquinho. Não é muita coisa, mas eu conheço um pouquinho sobre o assunto. Para cada tipo de material, para cada tipo de aço liga, para cada tipo de componente, você tem uma curva diferenciada, um diagrama diferenciado. Tá? Aqui é para que a gente possa entender facilmente essas formações que vocês estão vendo aí. Ó. Eu tenho aqui ó, 7%, 7% é o limite de carbono para eu conseguir ter uma estrutura. Acima disso, eu tenho só sementita, e a sementita eu não consigo gerar uma peça que me consiga oferir propriedades necessárias para uso. Tá? Então, eu tenho que trabalhar sempre nessa faixa. Então, qual é o máximo percentual de carbono que pode existir num aço liga ou num aço carbono? Olha, é 2%. E nem é 2 também, né? Porque 2 é um limite dos limites. Na realidade, a gente tem que trabalhar antes dele para que eu possa ter região de austenitização, para que eu possa ter tratamentos físico-químicos, né, atuando aqui, para que eu possa gerar propriedades necessárias a ele, certo? É mais ou menos assim que funciona. Agora, e os ferros fundidos de 2 a 7%? Também não estão em 2, tem acima de 2 e também não estão em 7, estão um pouco abaixo de 7, mas nessas faixas de utilização. Aqui é só um gostinho, só para que vocês tenham uma ideia do que é trabalhar materiais. Conseguiu entender a influência dos materiais lá na sua estrutura, né, na tecnologia empregada? Olha, um ferro fundido, para poder derretê-lo e jogar dentro das cavidades, dos moldes, para que ele tenha um formato de peça de acordo com o molde, eu vou estar trabalhando com 1.500 graus, né, 1.600 graus, nessa faixa de 1.450 a 1.600 graus, dependendo do ferro que eu estiver trabalhando, certo? Um alumínio não. Se eu pegar a curva do alumínio, eu vou ver que ele derrete, ele vira líquido a partir dos 720 graus, 710 graus, ele está líquido já. Então eu posso fazer um molde em aço, que suporta, vai ficar líquido ou vai ter essa alteração total na sua estrutura lá nos 1.150, 1.200 graus, eu posso derreter, pôr o alumínio derretido dentro dele a 750 e derreter o alumínio dentro dele e ele vai ter a cavidade, não vai alterar o material metálico e eu vou ter uma matriz permanente. Já do ferro fundido não, é feito em areia, eu tenho que fazer uma matriz. Para cada peça que for derretida lá, eu tenho que desmontar a matriz, jogar tudo fora, socar areia de novo, preparar um molde, tirar. Ou seja, muda totalmente o processo produtivo. Uma coquilha dá altíssima produtividade, enquanto um molde de areia já não dá essa produtividade. Tudo bem? Isso tudo nós estamos falando de fundição, só porque foi o exemplo que eu usei. Cuidado, porque um gestor não pode subestimar esse tipo de coisa. Então, se você está se preparando para ser um gestor, se você já é um gestor, você sabe do que a gente está falando. A gente tem que estar muito preparado, principalmente no ambiente em que a gente está inserido. Então, se eu sou um gestor e estou numa indústria, nossa, isso aqui eu tenho que conhecer